Se protesta for pecado, meu Deus que me perdoe. Cidadão solteiro e livre sou aqui, mas nunca fui. Pra viver aqui na terra é preciso se cuidar. Falando pelo que é certo, só assim vai melhorar. Lauê, 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 lauê. Bom, essa foi uma música, chama-se Canto Livre. Foi uma música que eu fiz mais ou menos em 1978 e participei em 1979, se não me falha a memória, num dos festivais de música cruzeirense que o Mariano Maciel realizou. O Mariano, certamente, para mim, foi a pessoa que começou com toda essa história desses movimentos culturais, principalmente no que diz respeito à música, né? O Mariano tinha aquelas domingueiras ali no Juruá, depois ele foi aperfeiçoando e trazendo os jovens assim para os que tinham talento de música, de poesia, para fazer música, né? E aí inventou esses festivais do Cruzeiro do Sul. Foi um dos pioneiros, certamente. Na verdade, o primeiro festival que eu participei foi com uma música chamada João e José. Eu nem sei quem foi a pessoa que defendeu, só sei que o Nilio Santiago foi a pessoa que tocou trompete, né? Realmente, não sei nem qual foi a classificação, acho que eu tinha viajado para Rio Branco na época. Aí depois, em 78 ou 79, foi um novo festival, também coordenado pelo Mariano, e aí eu participei com essa música, chamada Canto Livre, né? Que eu acabei de fazer uma parte aí. E naquela época a gente tinha muita dificuldade de submeter, de entrar com essas músicas nesses concursos, porque tinha a questão da peneira pela Polícia Federal. A gente tinha que submeter essas músicas ao Departamento de Censura da Polícia Federal, né? A gente fazia 10 cópias da letra e submetia aquela censura lá. Aí, a depender do teor, né, da letra ali, da conotação política, porque era um momento ainda, né, ainda de repressão, se bem que já era no governo João Figueiredo, né, onde já se falava em abertura política, só que no Acre, particularmente Cruzeiro do Sul, aquela região de fronteira toda, era muito complicado, né? As pessoas parece que não sabiam o que estava acontecendo no centro do Brasil, quer dizer, já não era tão rígido assim, mas lá a gente tinha que realmente submeter essa censura. E a depender do teor, você era chamado na Polícia Federal para prestar conta daquilo, dizer que a gente orientou a fazer aquilo, e era uma coisa complicada, né? Porque você ficava numa sala lá com um censor, para ele, tipo, ó, quem fez isso, quem escreveu isso, de onde você tirou isso, né? E aí muita letra minha que eu fiz na época, ela foi e nem passou, ela foi completamente vetada. Eu tinha um calhamaço assim de letras que eu havia feito, até se perdeu numa dessas alagações aí em Cruzeiro do Sul, a casa da minha mãe lá inundou várias vezes, e essas letras todas com aquele carimbo de vetado foram realmente extraviadas com a chuva, com as enchentes, né? Mas eu tive várias letras vetadas, assim. Mas essa letra, particularmente essa letra Canto Livre, eu tive que suprimir e trocar alguns versos, porque eles não deixaram de jeito nenhum. Enquanto isso, meu pai ficava lá fora, morrendo de medo, porque na sala só estava o censor e eu. Eu era um garoto ainda, né? Os versos eram versos ingênuos, né? Uma letra ingênua, né? Claro, tinha um posicionamento ali, né? Político e tudo, mas quando eles viram, e o festival estava se avizinhando, e tinha que, né, ter a letra aprovada ali, né, autorizada pelo Departamento de Censura da Polícia Federal, aí eles me chamaram. E a partir daí você ficava monitorado, era uma coisa complicada, tanto que umas 2 ou 3 vezes eu estava na rua, sozinho andando assim, aí olhava assim, tinha uma viatura da Polícia Federal perto de mim, os caras me olhando, né? Uma coisa muito complicada. Imagina, um cidadão comum, um garoto, né? Fiz uma letra daquela,
ingênua, a letra ingênua, não tinha nada demais, mas para o momento realmente não era a coisa mais adequada, não. E eu tive muito problema por causa disso, né? E também a coisa da música mesmo, eu vi música primeira, eu fui muito assim, influenciado pelo meu avô Seu Sampaio, que tocava acordeon, arranhava no banjo, no cavaco, né, no violino. Então foi uma pessoa que me orientou nesse primeiro momento. Eu era garoto, acabou ouvindo ele tocar, achava aquilo muito bonito, aquelas notas da sanfona, aquela coisa bonita pra caramba. Eu sempre gostei muito de música. Aí o filho dele, o tio Edgar, foi um dos primeiros integrantes daquele grupo, aquele conjunto, chamava Conjunto, os Asas, né, que tocava ali no Juruá, aí no Juruá Esporte Clube. Fazia parte ele, o Aurino, o Lino, né, tocava aqueles... E Lilino, o Guerra tocava guitarra, né, o próprio Lins já tocava com eles também, não sei se foi naquela época, mas era assim. Então eu tive essa influência, né, do meu avô, depois do meu tio Edgar, e fui gostando de música. Claro que futuramente eu fui seguindo uma linha assim meio paralela, né? Tinha os grupos musicais de Cruzeiro do Sul, que eu gostava muito, né? Os As, tinha os Lions, né? Que acho que era o Saidin, uma galera que tocava muito. O Saidin foi um dos meus mentores, né? Um cara que tinha aquele trabalho ali na maloca do Magide, tocando guitarra muito bem e tudo. Mas ele tinha um trabalho no violão com um acorde, assim, uns acordes dissonantes maravilhosos que eu achava aquilo muito interessante. Então o Saidinho foi um cara assim, que realmente me influenciou. Eu falei, pô, ainda vou tocar como esse cara. Tanto é que anos depois o Saidinho me viu tocar e disse, pô, você toca pra cá? Eu falei, não, eu aprendi um pouquinho com você que é meu mestre e tudo, assim. É um cara que me influenciou muito, né? E eu gostava muito também do que o Aurino fazia, né? Aquele jeito dele tocar. De vez em quando, já eu, adolescente, assim, já muito onde via Brasília, de vir embora para Brasília, encontrei o Aurino, que também foi um dos caras que eu gostava de ouvir tocar, aquele jeito dele tocar no teclado. Para mim, um dos pioneiros da música em Cruzeiro do Sul, um cara que eu chamo mestre, que tem uma grande admiração pelo Aurino também. E foram fundamentais, assim. Aí participei de vários festivais. Nos festivais, aí em Cruzeiro do Sul, tinha uma galera muito boa que fazia música e letra. Ó, tinha aquele Ademir Enes Lebre, né, um rapaz que foi até para o Rio de Janeiro, depois chegou a falecer lá, de maneira, né, uma coisa triste, mas era um letrista incrível, né, compunha com Paulo Roberto, que também era músico na noite. Tinha o Anazildo, né, que era muito bom. O Lenine, né, com aquele jeito dele de fazer aquelas músicas diferentes, tocando aquela gaita ao mesmo tempo, né, assim, um estilo meio Bob Dylan, né. A gente fazia essa música paralela ali, né, a gente tinha uma música mais ácida, né. A minha música era muito ácida, minha letra era muito ácida, né, por isso que chegava na Federal e não passava, né. Mas aí, nesses festivais, eu acho que eles... Tinha aquele Side, filho do Magide também, que tinha um trabalho interessante, era muito envolvido, muito entusiasmado com os festivais. Tinha um trabalho, o Abraão, né, uma pessoa também que gostava, a Socorro do Gamileira, uma pessoa que fazia música, né. Tinha inúmeras pessoas que transavam essa música, né. Agora, essa música Canto Livre, que me deu que eu ganhei esse festival, quando eu participei, finalmente conseguiram me autorizar a participar, me deixaram livre lá, desde que eu suprimisse algumas coisas da letra. Aí tinha uns caras que eram realmente muito bons, né, porque até participaram comigo no dia do festival, até ficou lindíssimo, a gente fez essa música Canto Livre com um contracanto, assim, eram 3 vozes. A minha na primeira voz, o Raimundinho, que é o Raimundinho do Duval, que é um baixista maravilhoso, sempre muito bom, fez a segunda voz, e o Carlito, irmão dele, que era baterista, né, meu amigo Carlito, fez a terceira voz. Então foi assim, aquele contracanto, aquela coisa muito bonita, né, uma música simples, 3 ou 4 acordes, com uma letra bem política, para a época, né, ingênua, né, hoje eu até acho que é muito ingênuo,
mas muito forte. E aí tinha um pessoal, um grupo de jovens do Mojuque, que tinha uma letra muito interessante, uma adaptação de uma parte da Bíblia que eles adaptaram, uma coisa irreverente também, que a Bíblia também às vezes é muito irreverente, né? Nas colocações ali, aquelas colocações, eles pegaram aquela parte da letra da Bíblia e fizeram alguma pequena mudança ali e botaram uma música muito bonita. Era a favorita. Mas quando eu cheguei com Canto Livre, né, fui até no ginásio Cruzeirense Claveiro Costa, aí a gente encheu aquele pátio interno ali. Foi uma festa, acho que foram 2 eliminatórias e uma final. Foi uma coisa maravilhosa. E o Mariano, né, que para mim também é um dos caras responsáveis por esse aspecto cultural da cidade, era o apresentador. E aí a minha música surpreendeu, né? Era só eu, estava lá de camiseta, só voz e violão com os 2 meninos aqui atrás, fazendo, né, o vocal comigo. Realmente ficou maravilhoso. Mas eu faço parte dessa história aí de Cruzeiro do Sul e meu nome é Beto Sampaio. O pessoal em Cruzeiro me chama de Zé Alberto. É isso aí.